Transfira seu auxílio emergencial para o PicPay. Você não paga nada por isso. É de graça. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, tu conheces meus pensamentos. Sabe todos os meus passos, ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Graça e paz a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Gilberto Rebouças. E nós, todo dia, de segunda a sexta, melhor dizendo, nós temos um encontro aqui com o estudo da Palavra de Deus, sempre com um tema. Nós abordamos por temas. E nós estamos estudando agora o cristão versus o mundo, a carne e o diabo. Ou seja, os três inimigos do cristão. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde a todos vocês. Deus abençoe essa família maravilhosa que está junto todo dia. Então, nós estamos estudando o cristão versus... Nós já estudamos o cristão versus o mundo. Agora nós estamos estudando o cristão versus a carne. Deus abençoe Silene, Pai do Senhor, meu amigo Davi, né? Saudade de vocês. Então nós estamos estudando o cristão versus o mundo, a carne e o diabo. E o tema são os três inimigos do cristão. E hoje nós vamos para a segunda parte. Hoje, dia 19/8, ontem foi a primeira parte desse estudo. Hoje nós daremos continuidade com a segunda parte. Eu sempre vou dizer aqui, e no dia que eu não disser, vocês me avisem, para que eu possa dizer, para que fique fácil de você encontrar no YouTube. Então todos os sermões, todos os estudos bíblicos, aulas que nós ministramos através do YouTube ou do Instagram, de qualquer rede social, é postada em meu canal Gilberto Rebouças, no YouTube. Então você vai lá no YouTube, tem aproximadamente 250 aulas, sermões, pregações, muita coisa boa para você ver. Então vá lá e se inscreva. Quando você clica no YouTube, quando você digita, você entra no YouTube e digita Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, você vai direto para lá. Nós temos também uma página no Facebook chamada Comunidade Bíblica Online. Lá tem muita coisa boa que você vai gostar de seguir esta página. Então siga esta página, se inscreva no canal. E vamos agora para o nosso estudo de hoje, o cristão versus o mundo, parte 2. O cristão versus o mundo, parte 2. Né? Então nós vamos ler Romanos capítulo 7, versículo 14. Paulo diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado.
Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença nesta tarde. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção, para que possamos, ó Deus, estudarmos a Tua palavra e que ela possa edificar o nosso coração, trazer vida para o nosso ser e nos fazer crescer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, nós nos entregamos nas mãos do Teu Espírito Santo, pedimos que nos use para a Tua glória e para o Teu louvor, que não deixe que saia da nossa boca nenhuma palavra que não venha do Teu coração, mas que as palavras que venham do Teu coração possam fluir através de nós, ó Deus, em benefício de todos aqueles que estamos reunidos para a Tua glória, pois nós estamos unidos e reunidos em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Então nós vimos ontem que a carne tem sua origem na queda. Quando o homem cai, queda é um termo da teologia para o primeiro pecado, que também é chamado de pecado original. Então nós vimos que quando Eva desejou, quando Eva foi seduzida pelo diabo, e aí ela foi corrompida por dentro, porque ela aceitou as sugestões do diabo, porque ela deu crédito à palavra do diabo. É como se o diabo a tivesse evangelizado para o mal, e ela creu naquela evangelização para o mal, e aí ela se bandeou, se passou para o lado do diabo, passou a acreditar no diabo e não em Deus. A maldade brotou, nasceu um filho dentro dela chamado pecado, corrompeu-se a natureza dela. Então a natureza humana hoje continua, o homem continua a imagem de Deus, mas esse homem tem uma imagem bastante danificada, bastante distorcida, e esse homem precisa urgentemente ser regenerado e trabalhado pelo Espírito Santo para ser de novo a imagem maravilhosa com que foi criado. Então nós vimos ontem que Eva desejou, a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejava para dar entendimento. Então quando ela se corrompeu por dentro, então ela tomou. Então isso é uma atitude exterior. Então nós vimos que desde lá o ser humano agora vive dominado pela carne, que é natureza pecaminosa, que é o que na teologia se chama de pecado original, porque é esta natureza que vai dar origem a todos os demais pecados, que nós chamamos de pecado. Então hoje nós vamos ver que a carne torna impossível a obediência à lei. Paulo diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido sobre a escravidão do pecado. O capítulo 7 de Romanos, há uma discussão entre os eruditos sobre se Paulo está falando da sua experiência pessoal ou se ele está falando da experiência quando ele não era cristão, sua experiência como cristão, ou quando ele ainda não era cristão, ou se, em terceiro lugar, ele está falando da experiência de todos os perdidos. Muitos eruditos concordam que Paulo está falando de si mesmo, dessa batalha que há dentro de nós. Mas não há consenso. A minha interpretação é que Paulo está falando dele, está falando da sua experiência. Então Paulo diz assim, porque nós sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então qual é a natureza da lei? Espiritual. Qual é a natureza do ser humano não regenerado? Carnal. Então um ser dominado, guiado pela carne, jamais vai poder cumprir uma lei espiritual. É a mesma coisa que você dizer assim, rapaz, eu vou pular e vou tocar na lua. Você vai passar a vida toda, Marília, Deus abençoe, Deus abençoe Lucilane, você vai passar a vida toda pulando, e Marília, seja muito bem-vinda a essa família, Deus a abençoe poderosamente, né? Cada dia essa família está crescendo e você é mais que bem-vinda. Então,
a lei espiritual. Mas Paulo diz que nós somos carnais. Então o homem não pode se acomodar ou obedecer à lei. Essa obediência é impossível, porque a lei exige de um ser espiritual. Então só depois de regenerado é que nós temos condições de obedecer à santa lei de Deus. Mas enquanto carnais, não, enquanto dominado pela carne, essa obediência é impossível. Eu achei tremendo, eu gosto muito de um teólogo que infelizmente já morreu, já está na glória, chamado John Stott. Ele diz assim: a lei não gera... O outro texto de Paulo sobre a carne nos torna, então enquanto um ser humano é dominado pela carne, a carne está no comando, ela torna impossível a obediência à lei de Deus. Paulo em Romanos 8, 3, ele diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que está... teve uma queda aqui na internet, mas já está restabelecido. Está tudo bem aí, basta você, se está dando para entender, basta você clicar aqui na mãozinha azul ou no coraçãozinho vermelho. Então me dê um sinal aí, por favor, de que está chegando tudo bem aí. Então vamos lá. A lei é espiritual e eu sou carnal. Então é mesmo que o homem dissesse assim: eu vou pular e vou tocar na lua, nunca vai conseguir. Porque são de naturezas diferentes. Então Paulo diz agora: porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, ou seja, a lei não conseguiu colocar esse homem na linha, obrigado Ian, porque ela estava enferma pela carne. Ou seja, qual era o obstáculo para que o homem pudesse obedecer à lei? A carne. E Paulo diz: isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Paulo está dizendo: a lei não teve condições do homem obedecê-la, porque ela estava enfraquecida pela carne, ou estava enferma pela carne. E ele diz: o que a lei não conseguiu, Deus resolveu, enviando seu Filho em relação ao pecado, e na carne, ou seja, no corpo de Jesus, ele condenou o pecado. Então, a carne, ela impossibilita a obediência à lei. Paulo diz: a lei não pode, porque fora impossível a lei, no tocante, porque estava enferma pela carne. E Paulo vai dizer: a lei espiritual, sou carnal. Então não dá para a gente obedecer a lei de Deus. Por quê? Porque a carne impede. Quando nós não éramos cristãos, regenerados, porque eu sempre faço questão de distinguir. Quando eu estou falando aqui de cristão, eu estou falando de ser regenerado, de uma pessoa transformada, de uma pessoa que conheceu a Cristo, de uma pessoa que tem comunhão pessoal com Cristo, de uma pessoa que nasceu de novo. Quando eu chamo cristandade, eu estou falando todos aqueles que professam a Jesus, mas é só da boca para fora, são os chamados cristãos nominais. Então, a carne torna impossível a obediência à lei. Porque a lei é espiritual e o homem carnal não pode obedecê-la. Agora, Paulo e Jesus, eles vão nos ensinar que a carne, não o corpo, por favor, nunca confunda carne com corpo. A carne é esse princípio que tem dentro de nós, esta enfermidade da alma. E que nos leva a fazer... É como, por exemplo, vou dar um exemplo para tentar. A pessoa, ela está sã, cheia de saúde, bem, e aí ela contrai um vírus, o vírus aí o coronavírus da Covid. Então a pessoa fica com falta de ar, fica com uma sintomatologia enorme.
Então essa pessoa que outrora caminhava, essa pessoa que outrora podia se levantar, essa pessoa que respirava tranquilo, essa pessoa que podia andar e sair, Jurandir, Deus abençoe, né? Essa pessoa que podia andar e sair, fazer o que bem quisesse, agora não pode porque tem dentro dela um vírus, e esse vírus está causando sintoma. Mas vamos falar de outro tipo de doença, as chamadas doenças crônicas, aquela doença que a pessoa pega e ela persegue, ela acompanha a pessoa para o resto da vida. Como, por exemplo, o diabetes. A pessoa contrai diabetes e aí ela fica com uma série de problemas, ou hipertensão, ou tantas doenças crônicas. O que acontece? A pessoa ela tem a diabetes agora e a diabetes não está fora. A diabetes está dentro. E aí, se a pessoa tomar muita coisa com açúcar, a diabetes sobe. E aí a pessoa pode perder dedos, pode perder a mão, ela tem dificuldade para cicatrizar, ela tem que abrir mão de um monte de coisas. Então a nossa natureza carnal é assim, o homem pecou, contraiu uma doença. Essa doença é crônica, ela vai acompanhar para o resto da vida. E aí essa doença vai ter sintomas. Quais são os sintomas? Adultério, prostituição, lascívia, roubo, mentira. Então tudo isso não é pecado. É sintoma do pecado que está dentro. É efeito de uma causa que está dentro de nós. Portanto, não adianta só mudar o mundo ao redor. Se nós mudarmos o mundo ao redor, o homem, por ser mau, ainda o destrói. Vou dar-lhes um exemplo antigo. Ninguém tinha telefone. Aí colocaram-se os famosos orelhões, orelhão, que facilitava a vida de todo mundo. Onde você ia, tinha um orelhão lá, colocado pela empresa para você ligar, ainda tinha um abrigo para abrigar do sol. Aí as pessoas iam lá, arrancavam, depredavam. Se faz uma praça para família passear, aí o que acontece? As pessoas vão lá, arrancam as coisas, quebram os brinquedos. Por quê? Porque não adianta transformar o mundo exterior se não transforma o homem dentro. E dentro da igreja a gente muda a roupa, falar, muda o endereço da igreja, muda a religião, mas não consegue mudar o endereço da pessoa, e a pessoa continua agindo erradamente. Ela tem uma roupa enorme, que vai até o pé, manga comprida, mas para tirar essa roupa para pecar é bem ligeiro. Por quê? Porque não adianta mudar o homem por fora, mudar o mundo do homem. Nós temos Deus, só Deus pode mudar o homem por dentro. Por isso que nós cremos em Jesus Cristo e na atuação do Espírito Santo. Porque um ser carnal, como eu disse ontem, a educação é uma bênção. Mas ensinar um ser corrompido por dentro é dar potencial a ele para agir com maldade ainda maior. Então o mundo, se soubesse disso, investiria no Evangelho, diria: olha, rapaz, vocês mudam o homem por dentro e nós vamos mudar o mundo por fora. Aí sim. Aí o mundo regenerado, o homem cuidaria das praças, dos lagos, da família, cuidaria da escola, aí o professor poderia dar aula em paz, sem medo, com respeito, porque aí seria outra história, porque são homens mas enquanto não, nós vamos ter droga dentro das escolas, nós vamos ter professor com medo dentro das escolas, nós vamos ter escolas sucateadas, nós vamos ter estruturas de escolas completamente erradas, nós vamos ter ensinos equivocados, nós vamos ter ideologias equivocadas.
nós vamos pensar que simplesmente a transmissão de informação vai mudar uma pessoa e não vai. Então, nós vamos informá-la, mas não formá-la, aí é diferente. Então, o que acontece? A carne, essa natureza enferma, é como diabetes. Então, é só para você entender, isso é uma metáfora. Então, o que acontece? É como a hipertensão, a pressão alta, a pessoa está bem, de repente começa com a dor na nuca, começa a passar mal, mas o problema não está na dor na nuca. O problema não está no mal-estar. O problema está na pressão dela que se elevou, que subiu. E é algo que ela vai ter que controlar para o resto da vida. Então, assim é a natureza pecaminosa. Adão pecou, a sua alma foi corrompida. A alma de Eva foi corrompida, o seu interior entrou nele, ele contraiu uma doença chamada pecado. Por isso que nós dizemos que o homem tem uma enfermidade no seu interior, na sua essência, na sua natureza. Quando a gente quer dizer alma, não quer dizer como os da tricotomia imaginam, mas na sua essência, dentro dele. E porque ele tem essa enfermidade dentro, então essa enfermidade vai ter uma sintomatologia. E quais são os sintomas? Roubo, furto, adultério, e isso está dito aqui. Olha o que Paulo diz em Gálatas, que é o texto mais conhecido. Ora, as obras da carne são conhecidas. Então ele está dizendo quais são os sintomas, certo? Quais são as obras que essa carne adoecida vai produzir. Na área do sexo, ele diz assim, prostituição, impureza e lascívia. Lascívia é gestos obscenos, danças obscenas. Então ele diz o seguinte, as obras da carne, o que a carne produz? O que a carne, quando está no trono, produz? Quais são os sintomas dessa doença da alma? Na área do sexo, prostituição, impureza, lascívia. Então, impureza, prostituição e lascívia não são pecado em si. São sintoma do pecado que está dentro de nós. Então não adianta só dizer, condenar a prostituição, a impureza e a lascívia, se o homem tiver dentro o mal. Que digamos que a gente dissesse assim, rapaz, vamos dar um jeito para acabar com a prostituição. Então vamos guardar em um quarto a pessoa, para que ela não se prostitua, para que ela não pense em impureza e para que ela não pratique a lascívia. E aí essa pessoa está por dentro dominada pela carne. Essa pessoa vai estar nesse quarto, e se ela tiver acesso a um celular, ela vai estar vendo prostituição, mandando o que se chama hoje de nude, que é uma foto de uma mulher nua para um homem. Ela tira a foto nua, e manda. É o chamado nude. Então a pessoa está lá presa, mas a natureza dela está soltinha. Aí ela vai pensar em pureza, ela vai falar em moralidade, ela vai se requebrar. É só você entrar nas redes sociais que você vai ver. Todo tipo de lascívia. E isso a pessoa está fazendo às vezes na sala de casa. Sozinha em casa, sem ninguém. Por quê? Porque o mal não está do lado de fora, o mal está dentro do ser humano. Aí na área da religião ele diz assim, idolatria, feitiçaria, são duas. Agora, olha na área da relação social. Inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facções e invejas. São 8. Por isso que é tão difícil viver em comunidade. Por quê? Porque a carne na área da comunidade, da vida comunitária tem 8, na área da sociedade tem 8. Então, essa carne ela vai se manifestando em todas as áreas. Na área do sexo, na área da... Então, vou tentar dar mais um exemplo. É como o homem está doente aqui. Então, antes dele estar doente, quando ele não era regenerado,
ele pensava em sexo, mas era um sexo sem prostituição. Era um sexo com Eva. Era um sexo dentro do casamento. Ele não tinha uma mente impura, e Eva não precisava fazer o polidense, dançar naquela barra de ferro, com a lingerie sexy, para atrair o marido. Não. Ele tinha desejo por ela, por amor. E Adão não precisava de idolatria nem de feitiçaria. Mas, quando o homem pecou, e sua natureza ficou adoecida e voltada para o pecado, então agora ele gosta mesmo de prostituição. A esposa em casa já não o atrai mais tanto. Que gosta, né? Sente prazer de estar vendo no celular, filme pornô, Ele gosta mesmo de impureza. Quanto mais impuro, quanto mais sujo, mais ele gosta. Ele gosta mesmo de lascívia, ele se excita com a lascívia. Por quê? Porque o diabo sabe que dentro de nós tem... Nós vamos ver que está tudo interrelacionado, esses inimigos. O diabo cria o mundo, o diabo provoca o homem para que ele caia, aí a carne se manifesta e essa carne cria um mundo sem Deus. E aí Paulo diz, as obras da carne são, quem é que está produzindo? A carne. A natureza pecaminosa. Então não confunda com o corpo, pelo amor de Deus, o seu corpo, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. A carne, essa doença da alma que o homem pegou, contraiu. Deus abençoe. Jolosa, eu acho. Deus abençoe. Então ele diz assim, na área da relação social, né? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja. Na área do lazer, da diversão, ou da alimentação, bebedices e glutonarias. Então nós vamos ver que essa natureza pecaminosa, ela se manifesta em todas as áreas. Na área do sexo, na área da religião. Adão não precisava de um ídolo. Adão conversava com Deus todos os dias. Adão não precisava de feitiçaria, não precisava buscar outros deuses. Adão não tinha problema com Eva, não era inimigo de Eva, não vivia porfiando com Eva, não tinha ciúme da Eva. Zé. Então, o que acontece? Adão e Eva não eram facciosos, cada um, um eu sou de direita, outro eu sou de esquerda, não, eles viviam bem, mas quando eles foram contaminados pela carne, você vai ver que na Bíblia começa logo as facções. Você vai ver que os próprios homens da Bíblia, mulheres, o pai Isaac, pai de Esaú, amava Esaú, Rebeca amava Jacó. Então aí você já começa a ver as facções, os grupos, o que o pessoal apelidou de panelinha. José, grande José, Deus te abençoe, meu irmão. Eu suspeitava, tinha medo de errar. Então ele diz assim, glutonarias e coisas semelhantes a esta, as quais vos declaro que os que tais coisas cometem não herdarão o reino dos céus. Então nós estamos estudando sobre o cristão versus a carne. Então nós já vimos três coisas. Primeiro, que a carne tem sua origem na queda. Segundo, que a carne nos impossibilita de obedecer à lei de Deus, que é espiritual. E terceiro, que a carne, esse princípio, essa doença que o ser humano pegou, ela se manifesta, os sintomas dela são esses: prostituição, impureza, na área do sexo. E essas listas não são exaustivas, são sugestivas. Elas dizem algumas coisas, não dizem tudo, tem muito mais. Aí ele diz assim, idolatria, feitiçaria,
Inimizade, porfia, ira, ciúme, discórdia, tudo na área da sociedade, da relação social, e na área do lazer, da alimentação, glutonaria, bebedice. Então o ser humano hoje precisa, como ele está afastado de Deus e dominado pela carne, então o que ele precisa? Encher a cara, se drogar para ter felicidade, e comer, e comer. E aí comer bastante, e ser glutão, e procurar prazer em tudo. Então, se a comida dá prazer, ele está comendo. É tanto que você vai ver algumas competições de quem come mais. Aí a pessoa está lá, que a boca não cabe, que eu não sei como é que entra tanta coisa. E está lá o povo comendo, feito bicho. Porque nós somos bichelizados, transformados em animais. Então, tudo isso vem de onde? Da carne. Então, o problema não está fora do homem, está dentro. E Jesus diz a mesma coisa com outras palavras. Em Mateus 15, 19 e 20, Jesus diz assim, porque do coração, aí coração aqui é a natureza pecaminosa, é o interior. Jesus está querendo dizer do interior do ser humano. Procedem. O que vem do interior do ser humano, que a gente acha... Quando a gente lê os humanistas, quando você lê, dizem que nós somos o produto do meio, que nós somos bonzinhos. O grande mal é o meio onde nós estamos. Então, daí a grande diferença entre o cristianismo e o humanismo. Porque alguns humanistas vão nos dizer que o problema do homem está no meio. Ele está no meio de uma favela, aí ele muda o nome para comunidade, mas as coisas continuam do mesmo jeito. E aí a pessoa está ali, ela está no meio de um homem mau, ela está no meio da maldade, então ela vai fazer coisas más. Então ela é produto do meio. Então ela em si não é má. Dizem-nos os humanistas, os pensadores, os filósofos. Mas vamos ver o que Jesus diz. Será que o homem é bom? Será que o meio é que contamina o homem? Será que nós somos, que o que nós temos são restos da natureza animal, produto da evolução? Será? Vamos ver o que Jesus diz. Porque do coração, do interior do homem, procedem maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O judeu tinha o hábito de sempre lavar as mãos. E era uma coisa tanto higiênica, mas antes de tudo era uma coisa religiosa. Existia na cultura judaica o puro e o impuro. Então o judeu, ao andar pelo meio da rua, ele podia pegar, tocar em alguma coisa impura. Então eles sempre tinham em casa jarras de água para lavarem as mãos e também para se purificarem, para que eles pudessem entrar em casa, comer. Então na entrada, então isso evitava muitas doenças. E na Europa, durante as pestes, o pessoal pensava por que o judeu não pega tanta doença, o que ele tem? E eles não sabiam que era o simples lavar as mãos. Porque na Europa, para você ter uma ideia, o povo veio aprender que lavar as mãos era bom muito tempo depois. Então, só que o grande problema é que os discípulos de Jesus, eles começaram a fazer as coisas sem antes lavar as mãos, sem antes cumprir o ritual judaico. E aí o povo chegou e disse, por que comem os teus discípulos sem lavar as mãos, sem lavar os pés, sem cumprir todo o ritual antes de almoçar? E aí Jesus disse, porque, olha, o que contamina o homem não é o que entra nele, não é o lado de fora que vai nos contaminar.
Não é frequentar a festa que vai nos contaminar. Somos nós que contaminamos a festa. A gente vai lá, aí a festa podia até ser boa, mas aí quando a gente foi lá já começou a bagunçar. Certo? Então não é o mundo que nos contamina, somos nós que contaminamos o mundo. O mar nunca disse assim, olha, para vir aqui para a minha praia tem que vir de biquíni fio dental. Nunca disse. A mulher que vai lá de biquíni fio dental. O mar nunca disse, venha para cá, mas venha para encher a cara. Não. O homem é que vai lá e enche a cara, e joga coco, e joga plástico, e joga canudo, e acaba com o mar. O cinema não diz assim, olha rapaz, venha para cá para assistir filme violento, filme imoral. Não. Agora o homem é que escolhe, ele vai lá e olha e diz assim, qual é o filme que está passando? Não, aquilo ali é muito, muito inocente, a vida de Paulo, a vida de Jesus. Não quero esse aí não, eu quero aquele que tem bala, eu quero aquele que o cara está cortando o pescoço do outro, eu quero um filme que passou antes, como começava com a morte. Né? Então o que acontece? Nós queremos as coisas ruins, não é o mundo que nos transforma, fomos nós que criamos todo. O cinema não nasceu sozinho, o filme pornô não nasceu sozinho. De repente assim apareceu lá numa praia um filme pornô, não. Foi um diretor que quis ganhar dinheiro, que sabia que tem um monte de carnal, de promiscuídos, que sabia que tem muito consumidor, e aí ele começou a contratar mulher que queria se vender, homens que queriam ganhar dinheiro, e aí juntou a fome com a vontade de comer, e aí fez. Aí a pessoa vai para a praia e diz assim, não, eu estou com raiva da minha cor, então eu quero uma cor melhor. Então ela diminui o máximo a roupa. Aí descobriu que, descobrindo o máximo a roupa, ela se achava o máximo. Os homens ficavam cobiçando e ela saía, feliz. Então ela começou a descobrir que tinha que aumentar as pernas. E tinha que aumentar outras partes do corpo, porque nós não podemos contar. E aí foi fazendo cirurgia, mas não foi ninguém, foi o ser humano, foi de dentro do ser humano que foi brotando. Aí o pessoal disse, rapaz, vamos brigar. Mas rapaz, o problema é a polícia, então vamos fazer o MMA. Vamos fazer a briga dentro do octógono, dentro do ringue. Vamos criar as academias para que a gente se mate. A gente tem vontade de se matar, então vamos nos matar. Só que legalizado. Então, não foi o mundo que criou assim, vocês agora vão brigar. Não. Então, nós é que contaminamos o mundo. E aí Jesus diz, porque do coração, olha o que do coração do homem procede. Certo? Maus pensamentos, mortes, trama a morte do outro. Thaís Alcântara, Deus abençoe, Thaís, seja bem-vinda, é uma bênção ter você aqui conosco. Jesus diz, porque do coração do homem procedem maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem, e não comer. Jesus disse, não é o que entra, mas o que sai do homem, porque o homem está condenado por dentro. Então quem contamina quem? Não é o mundo que contamina o homem. É o homem, foi o homem que contaminou o mundo. Que contaminou todos os espaços onde ele frequenta. Então Jesus diz que, aí eu faço a ilustração, por exemplo, a carne, essa natureza enfermada, é a planta, o adultério, a prostituição, o roubo, a mentira, a corrupção, são os frutos. A natureza é a fábrica. A prostituição, o roubo, o furto, a corrupção, a maldade na mente, o assassinato, tudo isso é produto que sai dessa fábrica. A carne, essa natureza pecaminosa, é a fonte. A maldade, a mentira, a perversidade,
a concupiscência é o que jorra dessa fonte. Então, na teologia, nós fazemos distinção entre natureza pecaminosa e atos pecaminosos. Então, o que a gente chama de pecado, na verdade, são atos pecaminosos. São sintomas. É tanto que à medida em que uma pessoa é alcançada por Jesus Cristo e ela é regenerada, como é que você sabe que essa pessoa foi regenerada, que ela realmente se arrependeu? É porque como é que você sabe que uma pessoa está ficando sarada de uma doença? Os sintomas vão desaparecendo. Então, quando Jesus Cristo, através do Espírito Santo, entra no coração de um ser humano, então o que acontece? A prostituição começa a sair, a impureza começa a sair, a lascívia começa a sair, a idolatria é banida, a feitiçaria é varrida, aí ele começa a fazer amizade ao invés de inimizade, ele começa a ter paz ao invés de porfiar, ele começa a controlar sua ira, ele começa a controlar suas discórdias, ele começa a controlar suas invejas, ele não cai mais na bebedice, certo? Então a glutonaria começa a diminuir, então você começa a olhar para um cristão verdadeiro e começa a ver a paz. O fulano aí deixou a prostituição, quer dizer, o sintoma começou a desaparecer. Significa que o Espírito Santo está agindo na vida dele. E aí ele ainda tem vontade. Porque essa doença vai acompanhá-lo até a vinda de Cristo. Por isso que nós precisamos estar debaixo da graça de Deus. E não confiarmos em nós mesmos. Estamos sempre pedindo, Senhor, a prostituição está batendo na porta. Aí quanto mais você se envolve com Jesus Cristo, mais a prostituição é feia. Mas quanto menos você se envolve, mais atraente ela é. Então, os sintomas, a sintomatologia da carne é feia, horrível, asquerosa ou sedutora, depende da distância que nós estamos de Jesus Cristo. Vou repetir, certo? As obras da carne, elas são belas ou feias, sedutoras ou nojentas, dependendo da nossa distância de Jesus Cristo. Se você está em comunhão com Jesus, se você está perto do Senhor Jesus Cristo, se você está olhando para Ele, se você está procurando ser cheio do Espírito Santo, como Ele sempre foi, se você segue os seus ensinos, então quando você olha para a prostituição, você tem nojo. Quando você vê as impurezas deste mundo, você fica olhando assim e dizendo, meu Jesus. Quando você pensa na lascívia, você não tem coragem de fazer. Não dá, não entra mais na sua natureza. Quando você pensa em idolatria, nem pensar. Nem pensar em você se dobrar mais diante de uma estátua. Feitiçaria, não tem. Você quando vê feitiçaria, você diz assim, estou fora. Não quero nem saber, estou fora. Oliveira, Deus abençoe meu irmão, um abraço para todos. Estava com saudade, não faça isso comigo não. Certo? Para abandonando os amigos, né? Então, Deus abençoe, meu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Todo dia tem. Então, o que acontece? Quando você começa a ver assim, rapaz, pastor, como é que a gente sabe se a gente está dominado pela carne ou se a gente já está em plena recuperação? Como é que a gente sabe se ainda está na quarentena da carne? Porque o Espírito Santo pega a gente e diz assim, você vai ficar isolado ali, a gente vê se você realmente está bom, para você não contaminar mais os outros.
quando a prostituição, a impureza e a lascívia começam a fazer mal a você, se olha e tem nojo, então tá ficando bom. O Espírito Santo está tratando. Quando você ainda é atraído e gosta, você, oh, maravilha. Aí olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém olhando, você tá na impureza, na prostituição e na lascívia, tá ruim, tá dominado pela carne. Quando você ainda pratica idolatria, feitiçaria, você ainda tem as suas mandingas, então você ainda está, tem gente que bota vassoura atrás da porta, areia para que a pessoa não volte mais, um monte de coisa, sal grosso, essas coisas todas. E aí, quando você só gosta de inimizade, onde você está, você briga com todo mundo, então o negócio está ruim. Mas se você agora procura fazer amizade, se agora você, seu ciúme você controla, você não é uma pessoa que gosta de discórdia, você gosta de concórdia, Josué, Deus abençoe, então significa que você está bem. Então Jesus diz, Paulo diz, as obras da carne são. Então, o que procede do interior vai se manifestar no exterior, na área do sexo, prostituição, impureza e lascívia, na área da religião, idolatria e feitiçaria, na área da convivência social, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, facção, inveja, e na área do lazer e da alimentação, bebedice e glutonaria, que é comer demais. E aí Jesus diz a mesma coisa, só que ele diz do coração. Então o homem não é um ser bonzinho. A Bíblia e a grande parte da teologia discordam do pensamento humanista, porque o pensamento humanista diz que o homem é bom, o meio é que faz ele mal. Na teologia, a teologia diz o seguinte, o homem é mau e o homem é que faz o meio onde ele está ficar mal. Certo? Então, há uma diferença, são opostos. O pensamento humano é assim, o homem é bom, em essência ele é bom. Aí você diz assim, mas por que ele faz o mal? Não, é porque o meio onde ele está o transformou, fez ele ficar irado, ele teve um pai meio problemático, então ele ficou irado, nós somos frutos da evolução, então a gente tem uns restos assim de leão, de cachorro, E aí o que acontece? Mas o homem em si é bom. Aí você só precisa agora transformar o ambiente. Então, o que eu já disse ontem. Abra uma escola que você fecha uma cadeia. Essa história não deu muito certo. Porque você tem tanta cadeia, daqui a pouco vai ter mais cadeia do que escola. Por quê? Porque escola é maravilhosa. Porque educação é tremendo. Mas não dá para educar corretamente uma pessoa com a natureza corrompida. É isso que o mundo não entende. Não dá para educar correto. Souza, grande Souza, meu amigo de tanto tempo. Então, não dá para educar corretamente uma pessoa com a natureza corrompida. Esta pessoa vai se educar, mas para fazer o mal com maior potencialidade. Então nós estamos educando pessoas para fazerem o mal. É tanto que você vê quanta gente que vai para o presídio de segurança máxima e lá ele pega livros de direito e começa a conhecer tudo que é lei. Mas é para ele obedecer? Não. É para ele saber poder agir. Quando ele sai dali, ele sai um expert em lei. E muitos vão fazer uma faculdade. Mas ele não mudou. Ele agora é mais sábio. Ele agora vai fazer as coisas e ser mais difícil pegá-lo, porque ele vai tentar fazer o mal amparado pelas leis e sabendo como se livrar e sabendo como driblar. Então, a teologia ela bate de frente com o humanismo, com a filosofia, porque no humanismo e na filosofia o homem é bom. O que está ao redor dele é que estraga. É aquela velha história, meu filho é bom, o outro é que faz o meu filho ficar ruim.
Então, na teologia não, o homem é ruim, o homem é mau desde que foi separado de Deus. Foi criado bom, mas se tornou mau e por isso ele contamina o ambiente. Então não é o ambiente que o contamina, é o homem que contamina o ambiente. Então essa é a diferença. Então para nós da teologia, o homem não é um ser bonzinho, o homem é mau. Depois que ele se separou de Deus e que ele pegou essa enfermidade chamada pecado que está dentro dele, que se transforma em atos, então o homem é mau. E aí ele é que... Então, o que acontece? Qual é o nosso pensamento? O pensamento dos humanistas é mude o mundo, mude as estruturas, que você vai mudar o homem. O ensino da teologia e da Bíblia é mude o homem, que você vai mudar o mundo. É diferente. Então, o ensino do humanismo é mude as estruturas, mude o governo. E você vai ver que tem muita gente ainda mundanizada e carnalizada dentro das igrejas, pensando que um presidente evangélico vai mudar o Brasil. Sabe de nada, inocente. Você pode botar lá, certo? A pessoa mais santa do mundo, ele vai ter um monte de gente contra. Ele não vai conseguir mudar nada, porque o mal não está fora do ser humano. E você pode construir, acabar as cadeias e dizer, todo mundo vai para a escola. Você pode botar um presidente e ele diz assim, olha, nós vamos agora fechar as cadeias. Todo mundo vai dizer, maravilha. E aí ele diz, olha, vai haver distribuição de renda. Aí os políticos, faz até medo, né? Dá até vontade de você botar efeito especial. Quando falar esse nome aí que está aqui, a sirene da Polícia Federal. Aí você diz assim, agora os parlamentares vão abrir mão do seu salário, vão trabalhar por amor à causa. Ai, nada, gente, tu crê nisso? Aí, digamos que isso fosse possível, mas não mudasse o homem, sabe o que acontece? O homem ia enganar os políticos. É difícil, mas tudo é possível. O homem iria corromper o poder, as escolas iam ser lugar de tráfico, de sexo, de menina ficando grávida. Por quê? Porque o mal não está fora. Agora transforme um homem. Deixa o Espírito Santo regenerar e bote ele debaixo de uma árvore, que ele vai aprender a palavra de Deus, que ele vai aprender matemática. Coloque um monte de gente transformada debaixo da sombra, a sombra de uma árvore, com livros velhinhos, um quadrozinho pregado lá no galho da árvore e um professor transformado, e você vai ver o que acontece. Aí sim, ele vai ser transformado, ele vai ser abençoado, ele vai produzir, vai sair dali futuros engenheiros, gente que não vai diminuir a quantidade de cimento, gente que não vai tentar ganhar em detrimento do mal do outro. Aí sim nós vamos ter educação de qualidade quando mudarmos o homem. Então Jesus diz, porque do coração procedem os maus pensamentos. Nós não somos bons, irmãos. Se você se conhecer, você vai ver que nada mais ensina a gente do que a prática. É só você ver que de vez em quando nos assaltam assim, cada pensamento, a gente diz assim, meu Jesus, você tem até medo de onde veio. Do coração, meu bem. Malvado. Maus pensamentos, morte, adultério. Pessoa diz assim, eu não penso mais nisso. Aí de vez em quando pensamento ruim assalta. A pessoa do nada tem vontade de blasfemar contra Deus. Do nada a pessoa diz assim, o outro me fez um mal ali, vontade de matar esse bicho. Não sei porque eu não dou um fim nele. Aí adultério, a pessoa vê a outra mulher e diz assim, oi, tudo bom?
Como é que tá? Ai. A pessoa já começa a pensar, oh, meu Deus, ela em casa não tá tão bonita mais, essa daí. Aí já começa a maldade no coração. Né? Aí Jesus diz assim, furto. A pessoa não queria roubar. Mas aí, viu, R$ 100 caiu da carteira da pessoa. Olha para um lado, olha para o outro, bota o pé em cima. Aí tem aquela tentação, devolvo, não devolvo, devolvo, não devolvo, devolvo, não devolvo. Certo? É porque o ser humano é assim, ele é malvado. Certo? O ser humano, ele é mal dentro de si. E por isso ele pratica a malvadeza. E a carne, esse princípio que está dentro de nós, nos torna escravos do pecado. É por isso que é tão difícil largar o pecado. E só Jesus Cristo pode nos livrar do pecado. Olha o que diz o Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, doulos, que a nossa tradução suaviza, faz um eufemismo, suaviza, diz assim, é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, essa natureza pecaminosa, ela nos escraviza. Nós temos no cérebro o chamado sistema de recompensa. Então, você come uma coisa, você prova alguma coisa, se esta coisa foi boa, a tendência é que você repita. Se não, a tendência é que você não queira nunca mais. Então, a pessoa muitas vezes usa droga, e aí se eu trabalhei 17 anos nesta área, quando a pessoa chegava lá no meu consultório, para eu atender na parte de fora, porque nós tínhamos duas partes, a parte externa, para aquelas pessoas que não queriam, não precisavam, não podiam ser internadas, e a parte interna. E quando a pessoa chegava lá, doutor, eu estou passando mal, eu usei droga e estou passando mal, eu sabia que eu nunca mais iria usar. Aquilo era uma bênção, porque a gente sabia isso aí, não usa nunca mais. O problema era aquele que dizia assim, rapaz, olha, doutor, não imagine que eu posso deixar, porque mas é um prazer legal, a pessoa fica legal, a pessoa fica bem, é um prazer que é 20 vezes mais gratificante do que muitas outras coisas. A gente fica assim, em alfa, a gente fica bom, aí é por isso que a pessoa repete. E aí a pessoa vai repetindo, e aí a gente diz que tem 4 tipos de usuário. Aquele que experimenta, se experimentou e gostou, meu amigo, aí a tendência é usar esporadicamente. Aí depois começa habitual. E depois a pessoa vê que não pode mais deixar. Assim é com o pecado. A pessoa começa a experimentar. Não, vou dar uma adulteradazinha hoje. Vou sair com outra. Aí ele sai, gostou. Se ele se arrependeu, caiu em si, se arrependeu e volta, aí a tendência é que ele tome vergonha na cara, né, e não faça mais. Mas se ele gostou, se pegou gosto, meu amigo, nenhuma mulher pode passar mais em frente, nenhum homem pode passar mais na frente. Porque ele gostou, então aquilo vai se tornar um hábito, que vai se tornar uma prisão, e que a pessoa vai ser prisioneiro daquilo. Aí a pessoa vai dizer, não, eu gosto. Você vai dizer, rapaz, isso é errado. A pessoa diz, mas eu gosto. Eu gosto. Então a pessoa começa a gostar. Então Jesus diz, todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Por isso que é tão difícil tirar alguém do pecado. Só o poder de Deus pode tirar alguém do pecado. Aí Jesus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus pode mudar essa natureza. Só Jesus, porque se você experimenta roubar, roubou a primeira vez, é pego, leva uma surra da polícia, deu tudo errado, a tendência da pessoa é dizer, pai, vou mais não, vou trabalhar. Mas se roubou, deu certo,
foi tudo fácil. A tendência é roubar de novo. E roubar mais. E ir preso e aprender a roubar mais. E aí ele vai gostando. E para que trabalhar para quê? Trabalhar para quê se eu estou roubando? A pessoa gosta, aquilo vira um vício. Aí você diz assim, vamos trabalhar. A pessoa diz, não, quero não. Quero não, mamãe não deixa não, a mulher não deixa não, quero não. Porque agora está escravo do pecado. É a mulher que vai para a prostituição. Tem umas, coitadas, que vão por causa da necessidade, tem outras que vão por prazer. Tem outras que vão porque gostam. E aí, você vai lá, e ela faz a primeira vez, aí sente constrangida, porque a pessoa é diferente, porque não conhece. Na segunda vez, só você assistir aquele filme da Bruna Surfistinha, para você ver como é a situação. O nosso problema é que muita gente está alienado, que não vê mais nada, que não vê as redes sociais. Quando vê as redes sociais, aí bota a mão na cara assim. Mas você vai ver gente que... mulheres tão lindas, que ficam fazendo gestos imorais, conversando um monte de abobrinhas. E você olha assim e diz, meu Deus, tão bonito, tão bom de estudar, tão bom de ter uma vida legal, e fica aí usando o corpo que tem, que Deus deu, para atrair a cobiça dos outros. Aí pega um homem já carnal, que não presta, que é a natureza pecaminosa, aí ele fica destruído. Então, essa natureza pecaminosa, ela nos escraviza. Então, tudo que a pessoa pratica, vai lá, se você adulterou e quebrou a cara, não, feliz é você. Por quê, pastor? Porque você não vai fazer mais. Você aprendeu. Agora, se fez e gostou, aí, meu amigo, aí, para sair só Jesus. Para sair. Se você usou droga e se deu mal, e perdeu tudo, foi para o fundo do poço, então você tem condição de sair. Mas se você usou e está só véu e crer, e está tudo legal, tá tudo em alfa, tá tudo bom, e você tá só curtindo, então para sair é muito difícil. Para sair é muito difícil. Né? Se você começou a viver na corrupção e o dinheiro começou a entrar fácil, e você consegue ser corrompido e corromper, e você gosta, e você está comprando sítios, e você está conseguindo escapar da Lava Jato, então você não vai querer sair, né? A não ser que Jesus faça um milagre. Então é por isso que eu prego o Evangelho. Sabe por que eu prego o Evangelho e ensino a palavra de Deus? Porque eu creio no poder transformador. Às vezes eu olho nas redes sociais as pessoas que eu busco, todo tipo de gente para evangelizar. E às vezes eu olho assim e eu digo, meu Deus, será que vale a pena eu mandar uma mensagem para essa pessoa? Será que vale a pena eu mandar uma pregação para essa pessoa? Mas aí eu lembro que o Evangelho é poder. E aí eu lembro que a palavra de Deus é viva e eficaz. E aí eu digo, vale. Porque é possível mudança. Então, se você não é cristão, ou se você é um cristão e descobriu que dentro do seu coração, que o mal está dentro de você, que o mal é uma herança que nós recebemos dos nossos primeiros pais, e que esse mal nos domina, só há um meio. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só há uma pessoa capaz de mudar. É porque quando você se arrepende dos pecados, você conscientiza-se dos pecados, você sabe que você não pode vencer sozinho, que você precisa de salvação. Aí o Espírito Santo, ele passa a habitar em você, ele passa a dar força a você,
E aí a carne começa a ser destronada. Ela que governava a nossa vida, que tinha toda a força, e você diz, pastor, eu quero, mas não tenho força. Eu sei. O Espírito Santo vai entrar no seu coração, na sua vida, vai começar a dar força. E você vai conseguir fazer o que sempre sonhou, mas que não conseguiu colocar em prática. Então, onde você está, receba Jesus como seu Salvador. Diga, Senhor, eu quero ser liberto desse mal que há dentro de mim. E vai começar o... Não é assim. Jesus, ele vai colocar o Espírito Santo e os teus pecados vão ser imediatamente perdoados. E vai começar um processo de transformação na tua vida. E você que está desviado, volta para o Senhor. Porque talvez você nunca tenha se convertido. Porque a carne tomou o lugar. Mas deixa o Espírito Santo, convida o Senhor Jesus para assumir o trono da tua vida. E onde você estiver, creia em Jesus Cristo. Ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É possível. Então, o que eu preciso? Uma mudança aqui. No Antigo Testamento, Deus diz assim, tirarei o vosso coração de pedra, colocarei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito, e farei com que obedeçais os meus estatutos e os meus mandamentos. Então, quando você se converte, o Espírito Santo vai morar dentro de você e começa um processo de transformação. E aquilo que era impossível a nós, torna-se possível por causa do poder de Deus agindo em nós. Então Deus quer começar hoje a transformar a sua vida. Receba Jesus como teu Salvador e Senhor e que Ele abençoe sua vida. Então hoje à noite nós teremos aula às 20 horas. Às 23 horas nós teremos pelo Instagram, e amanhã, com a graça de Deus, então de segunda a sexta nós estamos aqui, certo? Amanhã nós não temos, porque amanhã é sábado, é o meu dia de descanso, né? Eu estou tirando para descansar, porque é duro, pessoal. Três estudos bíblicos por dia não é brincadeira, fora o que eu estudo aqui para preparar. Então, amanhã, aí domingo nós temos 10 horas o estudo da carta aos Colossenses, então divulgue aí, que nós vamos ter na nossa escola bíblica, nós vamos iniciar o estudo da carta aos Colossenses no domingo, e no domingo à noite, às 20h45, nós estaremos pregando a palavra de Deus. E essa mensagem vai ser colocada em segundo lugar lá no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Deus abençoe. E na segunda-feira nós começamos tudo de novo. Segunda-feira nós vamos ter a terceira parte desse estudo, né? Até completar. Deus abençoe. Fique com Deus.